E aí, pessoal, preparem seus copos, porque este é o Última Dose. E aí, pessoal, então estamos começando hoje aqui mais uma Última Dose. E hoje sobre jogos de tabuleiro. Trouxe aqui meus ilustríssimos amigos de Brasília, que eu jogo tabuleiro aí já tem um tempo, né? O Alex, um alô pra galera aí, né, Alex? Oi! Tem o Fábio, que é o nosso grande especialista aí em jogos de tabuleiro. Olá, boa noite. E o meu caro Lenildo, né, Lenildo? Que também joga aí com a gente um tempão. Olá, viva, beijinhos. Então, pra começar a esquentar aqui, eu queria saber de vocês aí, como é que foi, assim, o primeiro contato que vocês tiveram com o jogo de tabuleiro, como é que vocês começaram a gostar dessa coisa, assim, porque, cara, isso aí tá desde os primórdios, né, tipo, que eu lembro desde quando eu era criança, o primeiro contato que eu tive com o jogo foi jogo de tabuleiro, né, tipo, uma parada bem... reunião de família, então eu queria saber de vocês aí, como é que foi esse primeiro contato? Vai lá, o Fábio dá o histórico completo, desde o primeiro jogo de tabuleiro da história, a Mesopotâmia. O Fábio tem know-how, né, pra essas paradas. Cara, eu me lembro da cidade de Uruk, né, ali na Suméria. Ah, foi bom você falar isso, Fábio, porque isso me lembrou uma coisa, tipo assim, jogo de tabuleiros é uma parada que é realmente desde, assim, de épocas imemoriais, né? Eu lembro que tem até um jogo que eu joguei, que eu acho que eu joguei uma vez, que era um negócio meio que de caça, que você tinha umas pecinhas que eram os caçadores e outras que eram as caças, e você tinha que meio que encurralar. Era quase como se fosse aquele gamão, né, que você vai... Eu não sei se é o gamão que você tem que ir encurralando as peças num tabuleiro. É um jogo bem simples. É cerca que chama? É. Então, pelo que eu sei, isso aí foi um dos primeiros jogos, assim, ever, né, Começou mais ou menos isso, né? Os homens da caverna lá bolando estratégia pra caça, essas coisas, e eles brincavam com essas paradinhas na caverna, né? Tinha uma parada mais ou menos assim. Eu não me lembro direito não, porque eu era muito novo nessa época. mas tem esses jogos antigos. Aham. Mas assim, com esses jogos de tabuleiro mais modernos, assim, né, dessa nova geração. Mas qual que foi o primeirão que você se lembra, assim? O nome do jogo foi Supremacia. Era um jogo de guerra, bem, como diriam as frases, né, estilo War. Sei. Só que ele tinha uma mecânica de economia, você via bombas atômicas, assim, que eu achava bem bacana. Sei. Aí depois eu joguei um chamado Alerta Vermelho, onde você era um jogo semi-cooperativo, você tinha duas equipes, né? Onde um era um alienígena que se infiltrou numa nave e a outra era a equipe da nave, que tentava matar esses alienígenas. A cada rodada os alienígenas iam se multiplicando. Era da Grow, acho, se eu não me engano muito. Assim, é claro, hoje você vai pegar a mecânica é boba e tal, mas as ideias eram bem diferentes, sabe? Sei. A cada rodada os alienígenas adultos colocavam um ovo, o ovo chocava e virava tipo um alienígenazinho adolescente e o alienígenazinho adolescente se tornava adulto. Enquanto isso você jogava lá com a equipe que ia sendo devorada sistematicamente. Nossa. Até que um ou outro conseguisse fugir da... Ah, sei. Tipo, mas o objetivo era... ou matar todos os alienígenas ou fugir da nave. Ou conseguir o fugir. controle dos alienígenas era... Era um outro player. Outro jogador. Tipo, era um contra vários, então. Uhum. Era um jogador contra o restante, né? Exatamente. Mas olha só, essa temática de alienígena que devora os outros, assim, é uma parada bem, né? Na minha época eu não lembro de ter umas coisas assim, não. Tipo, eram umas temáticas bem bobinhas, igual... O War e Banco Imobiliário, né? War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, é o sacou? trio, é o trio parada dura dos jogos de tabuleiro.
É o trio que não falta na casa de nenhum jovem, de nenhum brasileiro da década de 90, 80 aí, era isso aí. Isso é o que é considerado jogo de tabuleiro. É, exatamente. Uma dúvida que eu tenho aqui, tipo, Pega Vareta é jogo de tabuleiro? Uma boa pergunta. Sim, É? sim, é. É um jogo de destreza. Ah, só. Entendi. Saca, é um jogo de tabuleiro. É um jogo, né? Porque jogo de tabuleiro é como se fosse um gênero amplo, né? A mecânica é destreza, né? Então, assim, é claro, eu acredito que seja. Posso estar totalmente equivocado? Posso, mas eu acredito que seja. Belo especialista você é. Cara, até agora eu não recebi o cheque, então eu vou falar só as coisas que eu genérico. Mas acho que tem um conceito que é assim, jogo de tabuleiro já é uma coisa bem ampla, né? Aí você pode pôr card game, jogo de destreza, não sei o que, mas você tem que chamar de alguma coisa, né? Então todo mundo chama de jogo de tabuleiro. Sim, mas isso aí você puxa uma parada boa agora, tipo card game, tipo jogo de baralho, tipo que seja com baralho normal, é um jogo de tabuleiro? Não, aí é jogo de baralho. Não, mas aí... aí é jogo de baralho. Eu acho complicado porque, assim, a gente tem jogos, assim, digamos, de mesa, né? Você tem que sentar na mesa, sentar e jogar. Tem jogos de cartas... Que é mais amplo ainda, né? É verdade. Que é mais amplo ainda. Tem os jogos de tabuleiro e, de repente, os jogos de destreza são a terceira categoria, ou não. A gente nunca parei pra pensar sobre isso. Da próxima vez, mande perguntas elaboradas para eu estudar com antecedência. E tu, Alex? Eu comecei, acho que como quase todo mundo, né? Foi o quê? War, né? Na verdade, o War nem foi o primeiro. Acho que eu comecei mesmo já no Banco Imobiliário, né? Passei também por Ludo, joguei muito Ludo mesmo. Além de xadrez e dama, que, né, são jogos meio abstratos, mas enfim, mas os que mais me marcaram mesmo foi o War e o Banco Imobiliário mesmo. E aí o jogo que me ganhou mesmo, que falou, cara, é isso que eu quero jogar isso aqui pro resto da minha vida, foi Hero Quest, cara. Porra, foda. Hero Quest, um jogaço. Tanto que eu falo mesmo, nunca joguei Hero Quest na minha vida. No saco você tá perdendo, cara, é muito bom, cara, é muito bom. Sério, cara, eu nunca joguei. Não tô falando que é ruim ou que eu não tô questionando ele, eu falei só que eu nunca joguei. Mas você conheceu ele na época que saiu, Fábio? Você chegou a ver e cara, tal? na verdade, foi falta eu só de oportunidade. Vi as caixas e tal, era falta de oportunidade. Os jogos caros, assim, né? O Hero Quest é sensacional, cara. Pra quem não sabe o que é o Hero Quest, é um jogo de Dungeon Crawler, né? Que você basicamente é uma evolução do RPG. É um RPG, na verdade é um RPG trazido pra mesa, não é isso? No. Bem, eu tô saindo aqui do grupo. O cara que fala que o jogo de tabuleiro é a evolução do RPG. eu tô me retirando aqui da... Então, Fábio, explica pra gente, do podcast. Fábio, o que é o não vou explicar mais nada. Noob Alert. Cara, evolução da RPG. Não é, eu usei o termo você errado. Podia ter falado adaptação. Hell yeah! That's what I'm talking about! Ué, uma adaptação. Aí, ó, que bonitinho. Adaptação, melhorou. Alex, adaptação. Alex salvou o dia. Tá sendo bem diplomático aqui. Mas explica com suas palavras geniais, Fábio, o que seria um Dungeon Crawler, assim, pra quem nunca ouviu falar dessa porra. Todo mundo já ouviu falar de Dungeon Crawl de uma forma ou de outra, principalmente porque tem Caverna do Dragão que tá aí pra trazer a alegria pro papai e pra mamãe, né? Todo mundo conheceu o desenho. É simplesmente um grupo de aventureiros que entra numa caverna e mata monstros e pega tesouros. Isso é a essência mais básica de qualquer Dungeon Crawl, né? Que é rastejando em masmorras, né? Acho que é a melhor tradução. O Banco Imobiliário, eu acho que ele foi uma coisa que me deixou amistoso com relação a jogos de tabuleiro. Porque, assim, minha família, os primos, eles tinham o hábito de jogar uma versão própria e estendida. Que você não acabava o jogo quando você falia, você se endividava, né? Você fazia um empréstimo, aí tinha os juros que eram cobrados a cada volta que você dava no tabuleiro. Não terminava nunca, os primos acabavam saindo
Pra que terminar o jogo, né, cara? Pra quê, Besteira, né? velho. Você pode jogar pra Por isso que sua irmã é sempre. bancária, né, Lenildo? A última... Era angustiante. Eles estão pagando os juros até hoje. Do primeira Não, eu lembro que em qualquer uma das caixas, seja a da minha casa, a da casa dos meus primos, tinha um caderninho debaixo do insert, que é onde você encaixa as peças do jogo, né? Com um save do jogo, né? O jogo terminou, tal jogador tinha tanto, tava em tal lugar, tava devendo tanto. Dava um save point. Dava um save. E era angustiante. Os jogos não acabavam com alguém ganhando. Acabava com todo mundo brigado e ficando 6 meses sem se falar. Toda vez. Então jogaram certo. Tá certo. Tá bom. Jogamos certo. Mas aí me prendeu. Eu sempre fiquei assim, jogos de tabuleiro eu gosto, mas eu nunca fui muito ligado. Até que eu descobri um dia assim, por acidente, alguém falou, bora jogar esse jogo aqui. Eu, não, beleza, me explica aí. E a mecânica dele me fez pensar assim, caraca, tem tanta coisa que dá pra fazer em jogo de tabuleiro que eu nunca tinha pensado nisso, né? Que foi um jogo chamado Diplomacia. Ele chegou a ser lançado pela Grow, não sei, década de 70, 80. E eu acho a mecânica dele até hoje, assim, fantástica. Eu acho que ele influenciou um jogo de tabuleiro do Game of Thrones, que ele basicamente consiste no seguinte, é uma guerra, no caso do Diplomacia ele simula a Primeira Guerra Mundial, só que todos os movimentos são resolvidos ao mesmo tempo. Você vai lá, anota o que suas unidades vão fazer, na hora todo mundo mostra e resolve. E o legal é que assim, você pode apoiar ou atacar os coleguinhas. Mas tudo depende da conversa que você tem com eles antes de fazer as anotações. É um jogo demorado e tudo mais, mas assim, aquele negócio de reunir e falar, não, cara, olha só, eu vou fingir que eu tô aliado do cara ali, mas vamos fazer esse movimento, beleza? Beleza. E na hora de resolver, o cara vai e faz uns movimentos com outro coleguinha e ferra teu esquema todo. Cara, foi daí que você aprendeu a fazer conchavo, então, hein, Lenildo? Saquei. Cara, existem jogos com conchavo. Inclusive, o card game favorito do Fábio envolve conchavos. Tem que contar a história do conchavo, né? Exatamente. Meio que um grupo pra desenvolver jogos, né, Alex? Aí conta aí, como é que foi que surgiu essa parada? Cara, então, surgiu que quando conheci o Lenildo e o João no trabalho, né, que é um outro colega nosso que não tá aqui, a gente descobriu que os três tinham esse hobby em comum, que é jogo de tabuleiro, né? E a gente comprava os jogos e cada um levava um ali e tal, né? Então cada um comprava o seu e levava pra gente jogar nas horas de folga do trabalho ali, depois do trabalho. E aí a gente resolveu comprar Munchkin. E foi um terror, né? Porque a gente tava falando de jogos de conchavo e Munchkin é justamente passar os outros pra trás pra vencer, né? E aí, jogamos uma partida, na segunda, na terceira eu vi, caralho, eu tô sendo prejudicado por esses dois filhos da puta, eles estão passando pra trás, velho. Aí eu falei, velho, vocês não param de fazer conchavo contra mim, velho, porra é essa, toda hora é conchavo. E aí, eu até te chamei, Pedro, inclusive, comprei... Pra fazer conchavo. Exatamente, eu falei, não, eu preciso de alguém pra bater eu preciso de alguém pra fazer conchavo comigo contra o conchavo que eu tô sofrendo. E aí a gente jogou e perdeu, inclusive, porque o conchavo deles já tinha mais... Já era mais experiência, né? E aí, cara, a gente falou, pô, mas esse nome conchavo é muito bom, né, cara? A gente podia usar. E aí a gente resolveu passar a comprar os jogos em conjunto, nós três, dividindo o valor dos jogos, né? Então hoje tem o consórcio conchavo, onde nós três compramos os jogos e dividimos o valor entre três, né, pra gente conseguir comprar mais e mais jogos, né? Isso mesmo. Conjunto. Divide, cada hora fica na casa de alguém. A gente tem uma planilha pra organizar tudo isso. Eu tenho mais de 30 jogos conchavados, como a gente fala. É muito jogo. E eu acho que a gente chegou. Foi assim que nasceu. A gente chegou naquele ponto que a gente tem mais jogo do que tempo disponível pra jogar. Sim. Nossa, aí é uma merda, né? Tipo, quase um desperdício de... Mas vale notar que não chega nem perto da coleção do Fábio ainda, né? Tem muito mais. Isso é verdade. O Fábio realmente... Isso, eu parei de comprar há muito tempo, cara. Infelizmente, o dinheiro não tá fluindo mais, não. Vocês têm um tipo de jogo de tabuleiro favorito? Olha, jogos que envolvam blefe eu adoro, né? Que é o motivo do Alex ficar louco comigo. Você tá de conchavo com alguém. Mas eu gosto desse aspecto, né? O poker, que é um jogo assim, super famoso, você tem torneios mundiais disso. Ele envolve um pouco isso, né?
Eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que jogos que desenvolvam habilidades sociais, blefe, leitura corporal, eu acho isso fantástico. Sei, tem um exemplo que você pode dar assim de um jogo. Pode ser até uma dica que você pode deixar aí pro pessoal procurar e jogar. Claro. Bom, de um jogo que envolva blefe, atualmente o jogo de tabuleiro do Game of Thrones, ele é caro, ele é um pouquinho complexo assim para iniciante, mas para quem gosta de jogos assim, que assim, você tem que fazer e quebrar aliança, ele atualmente eu acho mais adequado. Uma coisa mais simples, eu iria sugerir... Porque diplomacia ele é muito difícil de encontrar hoje em dia no mercado brasileiro. Você só encontra importado, ou alguma relíquia que chega da época da Grow. Ah, pronto. Acabei de olhar um jogo aqui que me... Ele é muito legal pra blefar, chamado Cash and Gun. Ah, a gente já jogou esse jogo. Sim, é o jogo de apontar arma pros coleguinhas. Eu lembro dele. Que jogo amistoso. Você começa apontando. Rapaz, olha só o que você faz. Pra que apontar o dedo, né? Você pode apontar a arma, né? Isso aqui. É sensacional o joguinho. É de brincadeirinha, viu, amiguinhos? Não é de verdade, não. Não, gente, são armas de espuma, uma coisa bem... Jogo só... de tabuleiro, pessoal, relaxa. Isso aqui, como é que eu não é roleta russa, não. Isso aqui. Roleta russa pode ser considerado um jogo de tabuleiro? Não, é um jogo de azar. É um Totalmente jogo de azar. Exato. Não consigo imaginar outra palavra. Que não existe sorte naquele negócio. Você vai morrer, velho. Isso é uma coisa idiotice. É verdade. Vamos nos ater, né? O nosso hobby. Vamos lá. Isso. E tu, Fábio, tem assim o seu tipo de jogo favorito? Assim? Cara, eu gosto muito de jogo de leilão. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Saca, de verdade, gosto muito de jogo de leilão, onde você dá lances pelas peças e tenta tirar o melhor proveito por a menor quantidade de dinheiro, ou fazer com que o outro gaste mais. Eu acho essa mecânica assim muito bacana. Assim, dos meus jogos, gosto muito de um chamado Power Grid. Sim, Saca? a gente já jogou também. Sim. E ele tem bem essa mecânica. E tu, Alex, qual que é seu tipo de jogo favorito de tabuleiro? Cara, eu vou falar que não tem um gênero específico. O jogo sendo bom, me agradando, pode ser como for. Mas normalmente eu gosto de jogos que tem aposta, jogos que vão te levando a apostar mais e mais, tipo um Tesouro Inca, por exemplo, né, que vai instigando ali a sua... Pressione sua sorte. Ânsia, né? Exatamente. O fator risco, né? Isso, exatamente. Mas, sei lá, gosto de tudo um pouco, assim. Talvez não tanto dos euros mais tradicionais, que envolvam mais estratégia, muitas táticas assim e tal, jogos mais longos de 3 horas, 4 horas, isso aí me cansa um pouco. Prefiro jogos mais rápidos, assim, no geral. Entendi. Vocês têm assim histórias de momentos assim fodas que ou engraçados ou de alguma coisa que já aconteceu durante uma jogatina de algum jogo específico aí? Vocês conseguem lembrar de alguma história maneira que rolou? Começa aí, Alex. Vai lá, Alex, é contigo. Cara, eu vou falar uma bem recente, tal, do que aconteceu agora na época da Copa no ano passado, né? Que foi justamente o Fábio. Porque, assim, eu quero que prove. Você foi o pivô dessa história, cara. Pivô dessa história. Um outro colega nosso que agora se mudou de Brasília, que foi o Ronald, ele lançou um jogo chamado Revanche, que é um card game de futebol, né? Estranho um card game de futebol, mas ele conseguiu fazer. Então, basicamente, você tem lá os seus jogadores, cada carta é um jogador, e é um contra o outro, né? Cada jogador representa um time, e o Ronald estava fazendo a simulação dos jogos da Copa,
lá no Orgutal, que é o lugar onde a gente joga, né? Então, assim, cada um de nós pegava uma seleção e jogava contra a outra, segundo os jogos que iam acontecer da Copa regularmente ali durante a semana, né? Então ele queria fazer, na verdade, uma previsão dos resultados dos jogos. Então a gente jogava uma semana antes, já para prever os resultados dos jogos oficiais, né? E aí a gente fez uma mini Copa ali, né? E aí o Fábio pegou o Panamá. A porra do time Panamá, cara. Que timinho merda, né? E assim, e no jogo do Ronald, o Panamá, por ser uma seleção fraca, tinha um monte de como é que se fala? Restrições, né? Perdia um monte de carta boa. As cartas boas são o quê? Craque e goleiro. Então lá no meio das cartas, né, tinha muito menos goleiro e craque. Craque é o camisa 10, né? E o Fábio tava ganhando de todo mundo, cara. 4-0 na Alemanha, sei lá. Cara, aí foi uma loucura isso, velho. A gente começou a torcer pro Panamá. O Panamá chegou nas finais, cara, na semifinal, todo mundo, porra, o Panamá, vai ser feriado nacional, aquela porra. Esse momento pra mim foi muito Não, bacana. Cara, pra quem não sabe, velho, o Fábio é o cara que é o mais cagão nos dados, seja o jogo que for, o bicho entra pra ganhar mesmo, ele ganha tudo, velho. Não, sinto muito, mas isso é em verdade, nós temos... Ele ganha 40% nós temos o João, nós temos o Adriano e acabou, não tem o que falar. Tá. Não, mas isso é fato, cara. Adriano e João é difícil de competir. Eu sou um camaradinha que me divirto no jogo, mas não significa que eu vou ganhar. Mas aí é que tá, eles quando ganham, tipo, fica meio imperceptível na minha compreensão, mas quando o Fábio ganha, tipo, todo mundo fica revoltado. Eu não sei porquê, mas fica. Pura inveja. É de lavada, né? Tanto que ele sai molhado. É de lavada, pois é. É humilhante, cara. Ele humilha eu as sou pessoas. mó legal, velho. Mas tem continuação dessa história, ou Alex? Não, mas aí foi isso, porque ninguém esperava a droga do Panamá e o Fábio virou mesa. Falou, Panamá! Não, isso eu fiz. Caralho, você vai jogar um jogo ali, um jogo de futebol e tal. Quando você faz gol, você tem que gritar. Você tem que se divertir. Você senão levanta, não é, né? Pô? Aí tira a camisa e roda e mostra. Mesmo. Não, cara, véi, você me fez assistir um jogo do Panamá, velho, da Copa. Nem de Copa eu gosto, foi logo do Panamá, velho. Isso é verdade. E eu imagino a tristeza que não deve ter sido. Você tem, Lenildo, uma história foda aí das jogatinas? Rapaz, tão boa quanto essa do Panamá, eu não tô me recordando. Eu pensei aqui num caso, que era um hábito que um grupo de amigos meu tinha, toda vez que a gente jogava Catan. É um jogo publicado pela Grow, é fácil de achar. Você sabe que é o jogo mais popular em Catanduvas, né? Puta, tava demorando. Nossa, ai, meus ouvidos. Mas enfim. Continua, por favor. Como eu falei, ele é um comediante stand-up e não sabe disso ainda. É um jogo que, assim, cada jogador é um colono da ilha, então tem que construir as cidades e tudo mais. Então você tem que trocar recursos com os outros jogadores para construir as coisas que você precisa, né? Coisas que tinham que acontecer em toda a partida. Quando você tirava 7 nos dados, que eram 2 dados de 6 lados, então assim, se a soma fosse 7, no jogo o ladrão ele vai para alguma parte da ilha, então ele atrapalha ali todo mundo, né? Nesse meu grupo tinha uma regra. Saía 7, a gente tinha que cantar Lá vem o ladrão, cheio de paixão, de Catan, de Catan, de Catan. Nossa, cara, e você reclamando do Alex. Sim, só pra saber. Mas isso não é nem o pior. Isso não é nem o pior. Eventualmente você tinha que cantar Águas de Março do Tom Jobim, né? Nossa. É pau, é pedra, é o fim do caminho, fazendo o seguinte: você canta é pau, joga uma carta de madeira. É pedra, joga uma carta de pedra. É o fim do caminho, você aponta pro final de uma das estradinhas que tá na ilha. Isso tinha que acontecer, era obrigatório. Se não perde pontos. Meu Deus. Exatamente. Cara, é engraçado. Tipo assim, eu não tenho uma história tão... Eu acho que o Alex contou a que eu tava mais contei a insano sua, no né? dia. Eu contei a sua, na verdade. É que aquele dia foi muito catártico, assim, né? A gente tava muito empolgado com o negócio. Foi. E foi divertido, e não foi só uma vez que a gente jogou durante
toda a primeira fase da Copa e a segunda ali. E, poxa, a gente tava empolgado, aquilo lá foi bem divertido. Mas melhor do que essa história aí, eu acho que eu não vou ter, não. Então eu posso ajudar vocês aqui com uma que eu tô lembrando agora. Por favor. Quando vocês jogaram Spartacus, e aí o Alex... sim, lógico. Não, Nossa! O Fábio, deixa o Fábio contar essa. Só pra explicar. Eu não passei por problema. Quem passou perrengue fui eu. É porque assim, no jogo do Spartacus, por acaso, eu consegui o Spartacus. Paguei caro. Mas conta mais ou menos aí pro pessoal ficar inteirado como é que funciona o jogo. Tá. Conta então, Fábio. Tudo certo. Spartacus é um jogo de intriga e, obviamente, de gladiadores, né? E tem uma mecânica que eu gosto muito, que eu acabei de falar, que também é o leilão. Então você tem uma primeira parte do jogo onde você tem intriga, você joga umas cartas para atrapalhar os outros jogadores, umas cartas para se auxiliar, tentando conseguir bastante influência dentro da cidade lá. Aí depois vem a fase de leilão, onde você compra armas, gladiadores e escravos para auxiliar lá cada uma das casas, né, dos senhores. E tem a terceira fase, que é onde vem o combate em si. Um dos senhores é o host do jogo, é o cara que organiza os jogos, ele escolhe 2 outros jogadores, ele também pode ser incluso nessa aí, que para participar ali da batalha. Aí cada um dos jogadores escolhidos pega um dos seus personagens, né, dos gladiadores. Só que quem não tiver gladiador pega qualquer um, né, que tiver... Escravo, cara, e é o escravo manco que limpa o chão, ele vai. E ele tem uma ligação com o seriado, não tem? Totalmente. Sim. Ele é mais totalmente o seriado do que o seriado. filme, né? Não tem nada a ver com a série. Não tem nada a ver com o filme, não. Baseado na série totalmente. Tanto que tem os direitos de imagem da série. Aí cada personagem tem tem características, né? Assim, um é mais rápido, o outro sabe lutar melhor com espada, outro tem mais defesa. E lógico, o Spartacus é um dos melhores, né? Não, o Spartacus Se não for faz a piada, vai, eu tô esperando. É espetacular, pronto. Ai, meu Deus! Certo, aí agora você pode continuar. Então. Eu já dei uma... Tá. Nessa do leilão, né, a gente apostou um dinheirão no Spartacus, eu me ferrei completamente, fiquei sem grana, mas consegui comprar o Spartacus. E coloquei ele na arena, todo orgulhoso, né? Vai lá, meu queridão, é contigo, né? Você dá nome ao jogo, geral, né? Pois é, exatamente. Vai passar o peru em todo mundo. E aí... Que isso, que deselegante. Que deselegante. Cara, isso aqui é o podcast da família brasileira, cara. Pô. Quer dizer que o jogo é Roma Antiga, né? Então era... Então pode passar o peru, foda-se, vai. E aí, eu não lembro... Porque algum jogador coloca os outros jogadores na arena, inclusive ele próprio, se quiser. E eu não lembro quem me colocou na arena, e eu fui com o Fábio, né? E aí o Fábio, provavelmente sabendo que eu ia colocar o Spartacus em jogo, botou um escravo qualquer lá. E o Fábio já com a fama de ganhar todos os jogos. Ele entrou pra perder essa luta. Ele entrou pra perder essa luta, porque ele sabia que ele não tinha chance contra o Spartacus. E aí ele botou um escravo manco qualquer lá, entendeu? Do mais baratinho possível, que tem menos dados, né? Porque o Spartacus, quantos dados tem? Sei lá, cara, tipo, ele tinha 4 de cada. 9, né? Sei lá, acho que dá um total de 9, 10 dados, sei lá. E o escravinho dele com 3 dados, né? Tem que ter um mínimo 1 de cada cor, né? São 3 dados básicos, enfim. Só que aí, o ataque tem que bater a defesa na rolagem de dados, né? E parece que se empatar a defesa ganha, não é isso, Fábio? Não. Se não tiver dado pra equiparar, tem que ser pelo menos 3. O valor 3 ou mais. Então. Eu sei que, cara, eu rolava os dados, cara, e eles só tiravam os números mais altos, cara, e o meu Spartacus ia perdendo os dados, né, que é como se ele fosse enfraquecendo. Cara, e eu bateu um desespero, cara, que eu comecei a suar frio, porque essa luta, velho, parecia que não acabava nunca, cara. Foi, sei lá, aqueles 2 minutos mais longos da minha vida, velho, o Spartacus suando lá e eu sofrendo, caralho, velho.
Custou tão caro ele. E o escravo manco vencendo o combate. Caramba, cara. Teve uma hora que eu comecei a fugir com o Spartacus, velho. Porque eu não tava dando conta, velho. Meu Deus. Cara, e eu sei que... E assim, se o escravo tivesse vencido a luta, cara, dei a sorte que no último segundo o Spartacus virou o jogo e venceu suando, assim, com pouquíssimos dados na mão, assim, foi no sufoco mesmo. Mas foi bem. Mas bem assim, em cima mesmo. quase, se o meu Spartacus tivesse perdido, fica a decisão da vitória, fica a cargo de um dos jogadores, que vai pôr o polegar pra cima, pra ele viver, massa. ou pra baixo, pra matar. E o cara, eu acho que era o João, tenho quase certeza que era o João. O host. O host, né? E ele com certeza ia matar meus Spartacus. O anfitrião Foi- lá. É óbvio Cara, que ele ia, foi cara. um sufoco. Ele ia matar mesmo. Cara, aquele Fazer dia pe- eu suei frio aquele dia. Não, e a propósito, tem que informar aqui que o Alex ele tá proibido de jogar Spartacus. Me proibiram, é verdade. Por quê? Essa história é legal também. Vai lá, Lilian. vai. Conta aí. Essa eu É uma posso historiazinha contar. extra. A gente tá jogando Spartacus e tal, partida longa, tensa. E aí a gente parou. Alguém viajou de férias e Não, tudo já, mais. A gente já era a terceira pausa, inclusive, né? Que a gente já era a tava terceira terminando. pausa. Era um jogo que tava sendo bem extenso. Aí a gente deixou o jogo Lembrando na que vocês caixa lá, jogavam né? isso aí na hora do almoço, né? Então, tipo, jogava verdade, Um pouquinho. É. É pra falar assim, o jogo Não tinha demora muito tempo. 12 dias? Não. Jogava Não, um É que a gente, ele é rápido. a gente jogava meia hora, fotografava o que cada um tinha e guardava o jogo. E aí jogava outro dia. Exatamente. E aconteceu de assim, a gente ficou 4 meses sem se reunir pra jogar e tudo mais. E beleza, 4 meses depois, finalmente vamos jogar, vamos terminar esse jogo e tudo mais. A mesa é montada, as cartinhas são distribuídas. A rodada começa, aí o Alex joga umas 2, 3 cartas. Ganhei o jogo. 4 meses de espera, meia hora de preparação. Não, 10 minutos de preparação pra em 2 minutos o jogo acabar. Puta merda. A gente fica bravo com essas coisas, Foi né? um esforço gigante à toa. Não, e assim, a gente não jogou, teve várias oportunidades de jogar Spartacus nesse período, e não, porque assim, a gente tá com um jogo ali guardado e tal, pra não atrapalhar. Vai ter Nossa. que desfazer o save de cada um. Cara, mas é porque eu não estava seguro da vitória ainda, cara. E se eu Tava tivesse sim, tentado encerrar antes, vocês iam fazer conchave contra mim, me boicotar e eu perder. Mas o conchave é parte do jogo, cara. Teve que ser assim, cara. Mas me proibiram de jogar. Desde então. Já deu, assim, treta de vocês jogarem com outra pessoa e ela apelar assim e ficar com raiva mesmo? Já aconteceu com algum de vocês? Cara, comigo já. A pessoa. Como é que foi? Bem simples, a gente tava jogando lá. Agora eu realmente não me lembro qual foi o jogo que a gente tava jogando, não vou conseguir lembrar. Eu sei que a pessoa, no meio da partida, ela já não tinha mais chance de vitória nenhuma. Ela se levantou, bagunçou o tabuleiro e foi embora. Que safado, né, velho? Pô, nem passou ir embora, né? Não, tipo assim, passou a mão no tabuleiro assim, bagunçando as peças e foi embora. Não falou mais nada. Tipo assim, ele era amigo de um amigo meu lá em São Paulo. Sim. O cara simplesmente foi embora. E acabou a história, saca? Porque eu. Ainda bem que não era meu amigo, não precisava encontrar com aquela pessoa de novo. Eu falei, não. Aí esse meu amigo falou: o que aconteceu? Eu falei, não tenho a mínima ideia. E aí a pessoa ficou com raiva de tu assim até depois? Ou Não, depois na foi verdade de eu não boa? tive mais contato com ela. Ah, Ainda bem. tá. Saca? Eu não tive mais contato com ela. Não, simples. Caralho, velho. Não, o cara que não consegue perder num jogo. É, porque faz parte do jogo também a Cara, derrota, né? É um cara? jogo, né? Assim, Pois é. você perde, você ganha. Você Faz parte. faz conchave contra o Alex. Pô, tudo é sempre assim. O jogo é normal. Não, mas assim, mas não... Dá pra tu ver, ó, o Alex fica aí chorando e tal, essas coisas, mas ele não apela durante o jogo. Tipo assim, ele grita, ele reclama, ele briga com a gente, mas ele não apela durante o jogo. Mas eu sei Saca? Ele faz isso de piada, ele faz isso pra encher o saco, pra perturbar. Saca? Eu nunca saio. Tipo assim, eu já vi o Alex levantar da mesa e falar, eu vou embora, e depois senta de novo e tal.
Mas É velho, verdade. é tudo pela piada, tudo uma brincadeira ali, né? Normal. Então, uma normal. partida, a gente, se for só mexer as peças, por mexer as peças, não tem graça nenhuma. Ah, vou jogar uma carta, mexa a pecinha. Ah, joga outra carta, mexe a peça pra cá. É verdade, Não tem cara. graça. Isso é que é legal. A reação de cada um é que dá o gostinho. Exato, você É. fala assim, vou pegar aqui, vou atrapalhar a sua jogada e você... E você fazendo tudo pra ferrar o cara e o cara vai e depois consegue sair e te ferra, cara, é muito bom, né? Aí tu fica nervoso e tal. Mas pô, aí acabou o jogo, todo mundo é amigo, né? Às vezes, né, Alex? Às vezes. Olha só, eu lembrei de uma história aqui e ela Opa. é um pouco polêmica, então eu não vou citar nomes aqui, mas vocês vão saber quem é. Por exemplo, teve um dia que a gente foi jogar e aí um conhecido de uma amiga minha apareceu no jogo, no dia do jogo lá, que a gente se reúne. Ó, o apelido dele pode falar, né? Acho que Pode. não tem problema. Qual que é o apelido? Advogado de regra. Isso, apareceu o advogado de regra. Cara, Que... o Ah. Pedro levou um advogado pra jogar contra a gente. Sim, cara. Cara, Caraca, aquele dia é foi Essa verdade. história foi boa. Véi, não, ele não tava jogando, Fábio. Isso que é pior. Ele Eu não estava tava nesse jogando. dia. Porque esse é o jogador hardcore, né? O cara que mesmo não jogando, ele quer participar de Sim, alguma cara. forma do jogo. Ele pegava né? o manual e falava assim: não, vocês estão fazendo errado. Esse Mas dado peraí, aqui, ó, esse conta, dado aqui, conta, esse conta direito. Tipo, conta o que a gente tava jogando e como é que foi. O jogo no dia era o Masmorra de Dados, que é um jogo que vai até 6 pessoas. Eu acho que a gente tava jogando em 6 pessoas. Então Aham, a mesa já tava cheia, então não tinha espaço pra ele que chegou depois. isso. E aí, cara, ele senta no meio da mesa, né? O cara chega, puxa a cadeira, senta no meio da mesa, puxa o manual, começa a ler, depois de 15 minutos, começa a dar pitaco no jogo de todo mundo e fala: não, isso aqui é melhor tu segurar esse dado aí, rola aquele ali. Aí, né, rolava uma dúvida, então, mas aí eu fico com esse resultado ou com outro? Ele: não, peraí. Não, é aquele ali. O resultado é esse aqui, ó, você perdeu. E a gente vê o que esse cara Não, tá e o pior fazendo. é que ele tava do meu lado. Aí ele, não, olha só, esse parágrafo aqui, ele tá aberto à interpretação, e não sei o quê. Isso aqui pode ser feito de tal maneira ou de outra maneira, né? Não fica claro, né? Então a gente tem que usar a forma que... Faltou Que é ele, mais só faltou proveitosa. ele falar: cabe recurso. É o famoso caga-regra, né? Cara, É. assim, e o bacana é o seguinte, o jogo, que normalmente demora 20 minutos, demorou 4 horas e meia quase, velho. Caraca, é Com verdade. Com esses negócios discutindo regra e é aberto a interpretação. Não, cara, é só uma regra. Velho. E o foda é que era a primeira vez que você estava jogando, né? Então, tipo, aí que ele sim, foi com sim. tudo, né? Tipo, aí ele queria falar como é que era, como é que não era. Fica uma dica aqui importantíssima. Quando for jogar tabuleiro, não liga pro sol, tá ligado? It's better not to call sol. Ah, sim. Ai, muito bom. Bom, então eu queria mover então para um próximo tema aqui que eu anotei, que é justamente Sexo. sobre Criação e Foi? desenvolvimento de jogos. isso. Beleza, Acertei, vamos lá. acertei. Ei, Acertou. nem Meu li a palpite pauta, foi hein? errado. Nem li a pauta. Mentira, ali sim. 10 pontos para a Grifinória, vai. Porque assim, como vocês já começaram a explicar aí, o Conchavo é a gente pode dizer que é meio que um protótipo de empresa aí que tá criando jogos, né, de tabuleiro. Vocês É o estão estúdio- desenvolvendo jogos. É um estúdio bistrô de luderia. Cara, Isso, fala assim. caralho. Não, hoje em dia a gente tem que É usar startup. a gente tem que usar o termo startup, é isso aí, ó. É uma startup, boa. É uma startup de desenvolvimento de jogos. Inovadora, cara. Quem é o ludador? Meu E como é que começou essa história aí? Eu sempre fui um jogador de RPG, né? Assim, gostava de tabuleiro e tal, mas de jogo mesmo, a paixão é RPG. Aí eu joguei uma aventura, eu tinha mestrado uma aventura de Lobisomem do Instituído, usei Brasília como cenário, e depois eu romantizei, né? Aquela aventura, escrevi um continho, um fanfic. Depois eu peguei esse fanfic e traduzi num jogo de tabuleiro.
saca? Usando os cenários daqui também, de Brasília, os personagens do jogo, né? Da aventura, da história. E comecei a desenvolver. Isso foi ali por 2011, mais ou menos. Foi um jogo que eu sempre coloquei alguma energia nele. Porque era um jogo que eu tava a fim de fazer, tava a fim de jogar com os meus amigos. E ele ia evoluindo aos poucos. Então eu comecei com... Assim, o primeiro, vou falar, grande jogo que eu fiz foi esse. Mas antes, já muito tempo antes, tipo... Muito tempo não, uns 3 anos antes, ali em 2007... Já tinham algumas coisas, algumas ideias. Eu acho que o Lenildo se lembra, né, do Mutação, que era um joguinho de vírus contra vacinas. Os vírus iam mudando e as vacinas ativavam vírus diferentes, tinham efeitos diferentes em cada um dos vírus. O engraçado é que esse Mutação foi a raiz desse jogo dos lobisomens, saca? Depois eu utilizei muito dei uma modernizada, mas eu usei muito da mecânica básica desse jogo no jogo dos lobisomens. Também tinha feito um joguinho de cartas também, chamado Boca S.A., um jogo onde pessoas não muito legais tentavam tomar os pontos de venda de coisas ilícitas de outras pessoas. Caraca. Assim, Boca S.A., muito bom. Cara, eu tenho boas lembranças dos testes. não, o jogo funcionou, a mecânica do jogo foi muito bacana. Infelizmente, o jogo em si ficou longo demais, por isso que eu até algum tempo depois dei uma melhorada nela, mas assim, mas ainda tá maturando ali. Ó, aí uma coisa que eu queria apontar aí, que eu achei bem interessante, que eu acho que o que empolgou vocês mesmo, e eu acho que até a mim também, quando eu vi que o que me fez eu ter esperança que essa parada vai pra frente foi inicialmente com o Caronte, né? Que você teve um insight, né? Que eu achei muito legal quando você me contou essa história do Caronte. Eu achei bem maneiro como que você teve a ideia do jogo, né? Que você rabiscou o negócio no papel. Conta mais ou menos como é que foi a criação do Caronte, porque ele deu muito certo, né? Cara, isso é verdade. O Caronte é um jogo aí que eu desenvolvi, né, com a ajuda sempre do povo do Conchavo aí. Né, mas aí eu tava voltando pra casa depois de serviço. Do nada surgiu apenas o nome assim, Caronte. Eu falei, vou fazer um jogo do Caronte, o barqueiro. Olha só, vou fazer um jogo onde você tem que pegar as almas no canto e entregar em seus destinos. Aí cheguei em casa naquela tarde ali, comecei a escrever algumas coisas do tipo assim, pô, o que tem no universo do Caronte? Tem barqueiro, ótimo, então tem rio. Lá são 5 rios, poxa, vou colocar 5 rios, vou colocar 7 pecados capitais, vou colocar 9 círculos. Quais são os rios mesmo do Caronte? Ah, agora eu não vou lembrar todos, né? Aquetonte, Rio Negro e Solimões. Flagetonte, Cócito e Lete. Se eu não estou muito enganado, são esses aí. Nossa. Aí eu falei, vou colocar 9 círculos para entregar ali no submundo. Aí é claro, as coisas vão evoluindo. Disso aí ficaram 7 destinos. Em vez de 5 rios, eu coloquei apenas um rio, mas dividido em 5 faixas. E teve, na minha opinião, a sacada melhor do jogo, que o tabuleiro em si ele muda o tempo todo. Tem umas peças móveis no tabuleiro que fazem com que o rio tenha uma configuração diferente para cada jogador. E ele muda a cada jogada. Isso aí é a pitadinha final do jogo. Cara, de verdade, isso aí foi o grande Chablau dando... E bateu o espírito Paulo Guedes aí, né? Que você quis terceirizar o serviço do Caronte fazendo uma empresa e contratando outros barqueiros aí. Foi. Porque inicialmente, bem isso mesmo. Quando eu comecei a fazer o jogo, eu falei, pô, o jogo tá muito tenso, esse negócio de inferno, jogar as almas pra lá e pra cá. Eu falei, não, mas é sério. Eu falei assim, eu não vou jogar esse jogo, vou jogar com quem? É um jogo que não exige essa tensão toda, né, pela mecânica, e
tava perdendo um pouco da diversão. Eu falei, cara, eu vou colocar uma temática mais cartunesca. Sim. Aí coloquei um negócio assim, mais cartoon, como se fosse a ideia, né? Como se fossem aqueles desenhos dos anos 30, 40 ali, tipo Betty Boop. Aproveitei umas ideias de uns joguinhos que estavam rolando na época, que era aquele Cuphead e tal. E a gente colocou aquele tipo de roupagem, saca? Uhum. E, pô, aí o jogo funcionou. O jogo funcionou tanto tematicamente, ele casou muito bem com a mecânica, ele é divertido, ele tem o tempo de duração, ele é bom, serve para a quantidade de jogadores ali. A gente joga de 3 ou 4 jogadores, com uma versão para 2, mas é um jogo de 3 ou 4 jogadores. Tem muito atrapalhar o amigo e fazer com que ele se distancie, né, dos objetivos, mas você tem como mitigar isso durante o jogo. Cara, então, na minha opinião, é um jogo que funciona. Mas assim, você lembra de alguma dificuldade assim que foi difícil de ultrapassar assim para o Caronte alavancar assim, ou foi tudo meio orgânico assim, tipo, foi dando certo e... Não. Teve algumas coisas no Caronte que inicialmente foram difíceis. A primeira parte foi como eu vou colocar as alminhas, né, os pecadores, como é que eles vão ser dispostos. A primeira versão que eu fiz, aí eu fiz um teste de mesa, simplesmente o jogo não funcionou, nada acontecia. Eu tentava fazer a coisa andar, mas não saía do lugar. Aí eu falei, não, então vai ser por sorteio. Mas isso foram alguns dias pensando naquela coisa. Aí o sorteio eram todas são 3 filas dentro do jogo. Então todas as filas eram extremamente iguais. Eram 4 pecadores em cada fila. Só que aquilo também começou a atrapalhar, porque algumas filas davam mais dinheiro, outras filas davam menos dinheiro. Então você não tinha uma estratégia muito... Você não conseguia montar uma estratégia muito interessante ali. Eu lembro que você testou bastante essa época aí, né? Até chegar então, foi, a gente testou e testamos aprimorar muito. Bem, foram muitos testes mesmo. E assim, então essa parte de quantos pecadores, para quanto de dinheiro e quantas ações por rodada, isso demorou bastante. Saquei. Mas depois que essa barreira foi quebrada, as outras implementações surgiram de maneira mais orgânica, como você mesmo utilizou a palavra, eu vou roubar também. Engraçado que às vezes você no desenvolvimento de jogos chega num ponto em que você vê que o jogo tá bom, mas você ainda quer melhorar alguma coisa, mas aí, sabe, é meio que igual fazer filme, né, ou qualquer outro projeto que você toque, parece que você quer continuar lapidando ali pra melhorar, mas tem uma hora que você tem que entregar, cara, tem que fechar e falar, tá pronto, é isso aqui mesmo, tem que lançar assim, porque senão, cara, tem fim. Você vai sempre estar mexendo ali e nunca vai terminar de fazer o jogo. Sim. Você chegou a levar, né, foi pra São Paulo ou foi pro Rio mesmo? Você falou foi pro Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro, mostrei pra algumas pessoas. Tá legal. Quem sabe um dia eu não lanço esse jogo aí. E você, Alex, junto com o João e o Lenildo, estão fazendo aí umas morrinhas, né? Sim. Como é que vocês tiveram a ideia desse jogo aí? Tá. No caso do Masmorrinhas, não fui eu, foi o João, que por acaso estava com o Fábio, né, indo de carro, né, voltando para casa depois de uma noite de jogatina. E aí, né, o Fábio deu uma... Acho que eles estavam... Eu não sei porque isso foi o João que contou, né, mas segundo o João, né, o Fábio falou, pô, mas vocês podiam fazer um mini Dungeon Crawler aí, é uma coisa rápida, um jogo curto e rápido de se jogar. E no dia seguinte o João surge com essa ideia, pô, um mini Dungeon Crawler ia ser muito bom. E aí ele fez um esboçozinho em papel, colocou assim na mesa e pediu a minha opinião. E aí eu cheguei e falei, pô, João, que tal, né, se a gente botar tais e tais dados aqui, ó, vida, life, né, e colocar isso no dado, e energia.
e energia aqui, e uma maldiçãozinha aqui pra dar um gostinho de azar aqui e tal. Aham. E aí ele gostou e tal, e a gente foi ajustando isso. O Lenildo tava de férias ainda, né? E eu fui trabalhando nisso com o João ali. E a gente, muito rápido, conseguiu já estabelecer uma mecânica inicial já que funcionasse, que é algo difícil de se fazer em jogo de desenvolvimento, é acertar a mecânica. Pra mim, né, na minha opinião, é uma das partes mais difíceis de... Porque a ideia, às vezes você tem que começar com uma ideia boa, né? Isso é o básico. Você tem que ter uma ideia legal, uma temática que te agrade. E aí você tem que achar a mecânica certa para aquilo. E você pode se basear em tais e tais jogos, vários jogos, para chegar num jogo seu, né, de fato. E isso aí, cara, foi assim, a cada dia ali a gente chegava empolgado no trabalho, fazia as nossas demandas ali, e no restinho do tempo a gente sentava e ficava pensando, pô, podia ter tais e tais criaturas e tal. E aí a gente chegou numa definição de jogo que é basicamente como se fosse um videogame de plataforma, né, dos anos 80, 90, que é basicamente entrar numa fase, ou seja, nesse caso numa masmorra, e derrotar o chefão. E para isso você tem ali um grupo de heróis, que pode ser de 1 a 4 jogadores, e aí cada herói vai ter um poderzinho especial ali, e 4 dados iniciais para usar de ataque, energia e vida, né? E com isso a ideia é fazer com que você vá desbaravando essa dungeon, abrindo salas e mais salas, enfrentando baús que podem ser armadilhas ou itens, né? Mas basicamente armadilha, e derrotando monstros até chegar nesse chefão. E o chefão, ele já é revelado desde o início, então você sabe contra quem você está lutando. E aí também já tem um hall inicial de 12 chefões, né? Tem desde múmia até colosso e orc, né? São personagens clássicos aí de RPGs e tudo mais também, né? E aí a ideia, cara, a gente foi acertando a mecânica, pegando opinião aí, o Lenildo voltou, né? Acrescentou coisa pra caramba também ali no jogo, e aí a gente testando com você, com o Fábio, sim. Foi lapidando. Não foi fácil, né? O primeiro teste eu sabia que a gente ia pra uma sabatina pesada, que foi contra o Fábio e o Adriano. Eu até falo contra. Conta como é que foi esse dia maçante aí. Cara, porque assim, a mecânica tava muito quebrada ainda do jogo. Hoje ele já tá, né, bem mais acertado e tal, mas até então era uma mecânica que funcionava pra mim e pro João, que tava testando aquilo ali há muito tempo. Mas a gente sabia que tinha, né, muito a ser feito, mas a gente estava também agarrado àquilo. Isso é outro ponto importante, né? Porque às vezes você fica agarrado a algumas ideias que, assim, são boas ali pra você, mas, né, o mundo vai enxergar aquilo de outra maneira. Então, assim, né? Tanto é que você até me falou que parece que quem não tem muita experiência em jogo de tabuleiro adorou o jogo, e quem já é mais hardcore ficou faltando um pouquinho a mais pra essa galera, mas não que... É porque a proposta do jogo também é ser um jogo básico e rápido, essa é a ideia, mas é porque tem muita gente que tá vendo ali um potencial de expansão e um potencial de complexidade maior, né, que pode ser feito também, a gente precisa ver se vale a pena ou não. Mas nesse primeiro teste aí que nós fizemos, como tinha muita coisa truncada, às vezes alguma resolução dos dados lá, porque você rola e depende de sorte, né? E muitas vezes você ativa ou não a habilidade dos heróis ali, de acordo com a rolagem dos dados. E assim, muitas vezes a mecânica do jogo fala que você tem que travar um dado, aliás, você trava um dado ali, não pode mais rerolar aquele dado. Nessa ocasião, aí o Adriano falou, pô, mas por que eu não posso fazer isso aqui? Não sei. Eu tava tentando, calma, gente, vamos tentar terminar o jogo da maneira como tá. E aí, assim, acabou que eles, né, o pessoal quis dar opinião logo, e tá certo também, né? Tem que já apontar os defeitos ali, porque senão chegar no final esquece também. Só que, cara, a gente ficou quase 3 horas ali. E jogar mesmo, jogou 15 minutos assim, parou e ficou só discutindo. Teve uma hora que eu falei, porra, estragou o jogo pra mim. Que merda, essa bosta. Tô falando que esse Alex apela, é triste. Esse jogo apelei mesmo. Não, mas assim, sob controle também, não vou ficar puto com ninguém por causa disso. Duvido. E eu sei que a galera tá ali pra... Você me deu um murro à toa.
Não, eu só botei seu nome na boca do sapo. Essas coisas boas eu perco, né, gente? Incrível. Você não tava lá. Ainda O bem, Levildo não tava nesse dia. Sim, não, cara, esse dia fatídico eu não mas eu tava. também não fui, não. A versão que eu gosto de contar teve até cadeirada nas costas, mas. Tem que aumentar, né? Sim. Claro. Não, foi tenso aquele dia. A gente discutiu, mas discutiu muito, assim. Mas serviu, né? Serviu, a gente já chegou no dia seguinte já tentando arrumar alguns erros. Tinha uma ideia que eu tava bastante preso, que era a de rerolar a maldição. Por mim, deixava a rerolagem da maldição. E aí foi a vez do João e do Lenildo chegar pra mim e falar, velho, isso aqui não tá dando, não. Tem que cair uma maldição, que no caso é um resultado caos, né? Na verdade, a gente até mudou o nome de maldição pra caos, que até faz parte do nome agora, que é Masmorrinhas do Caos, né? Nossa. E então, aí o resultado de caos agora não pode ser mais modificado, né? Porque é um empecilho do azar, né? Rolou, caiu caveira, caos, tem que ficar. A não ser que o seu herói, tipo o paladino, consiga rerolar aquele dado ali. Ou o bruxo que consegue converter um caos aí, um dado de caos em outro resultado. E foi bom, cara. Acabou que deu tudo muito certo, porque agora você tem que ter você fica mais suscetível à sorte, o que não é ruim, porque o jogo depende disso, né? Depende de sorte também, mas assim, é uma sorte controlada, né? Tanto que você pode rerolar alguns dados e manter o seu resultado, ou fugir dos monstros também. Caso você não consiga bater no monstro, você pode fazer um teste de fuga. E aí veio outra ideia muito boa, que foi do Fábio, que mas caiu o resultado caveira, na fuga, o monstro tem que bater. E entrou também, essa foi uma das outras ideias que entraram também no jogo. E depois disso a gente foi vendo que o jogo estava se encaixando, né? E já começamos a trabalhar na arte. E, cara, foi um projeto que a gente tocou muito rápido. Tem 3 meses de jogo, cara. A gente já tá com a caixa pronta, todos os heróis desenhados. Pronta. E aí entra a participação de cada um. Eu não faço nada, só dou ideia, né? Porque quem mexe com design Tão humilde, né, cara? é o João. Eu não faço nada. O Lenil. Bom, uma das coisas principais é essa questão de mecânica, de coisa, foi você também ajudou. Fomos moldando isso. E assim, a arte ficou espetacular, cara. A gente conseguiu colocar o Lenildo pra desenhar, que ele desenha pra caralho, mas é humildão também e não faz. Mas dessa vez ele conseguiu fechar todos os desenhos. E o João fechou a arte final, fez a pintura e a montagem, fez todo o layout também. Não, eu digo, o meu desenho só ficou bom por causa da pintura do João. Ó, humildão. Ai, Deus. Mas é isso, cara. Aí a gente já tá promovendo o jogo também em eventos, né? Levando pra muito mais gente conhecer. Já tem Instagram, quem quiser conferir é instagram.com/masmorrinhas, né? O jabazinho aí da nossa... Sim. Nossa páginazinha lá, estamos postando foto toda semana. E foi isso, cara. Foi um desafio tanto aí que tá dando super certo. Teve outras ideias que a gente foi abandonando pelo caminho, né? Ideias boas que aparecem, mas que por enquanto estão só no papel. Mas o jogo do momento é o Masmorrinha. De jogos novos você tá falando, né? Sim, exato. Papel. Exatamente. É engraçado, o João nesse ponto é interessante. Ele vê um filme, ele já chega pra gente, nossa, tive a ideia de um jogo disso aqui. A gente, João, foco. Ele lê um quadrinho, a gente podia fazer um jogo disso. João, foco. Eu tenho que dizer que... eu posso dizer que o João é tipo aquele cachorro que corre atrás do carro, mas quando ele chega no carro ele não sabe mais o que fazer. Mais ou menos, ele investe bastante na ideia, mas assim, ele fica muito focado até vir outra ideia. Até vir outro carro. Até vir outro carro. Ele tá comprando as edições nacionais do Akira, né? E não tá lendo, porque ele não quer ler e ficar com vontade de fazer um jogo sobre motoqueiros do mundo cyberpunk. Ai, sério, cara? Isso eu não sabia não, velho. Ele não leu nenhuma edição até agora. Não acredito. É verdade. Que loucura, cara. É um fanfarrão. Esse senhor aí é um fanfarrão. Tem mais uma coisa aqui que eu queria falar. Vocês têm alguma dica de jogo pra dar pra quem quer
começar a jogar uns jogos que não seja, tipo, mais War ou, sei lá, gamão, essas coisas mais básicas. Sim, assim, sim. Tipo, Eu aconselho qualquer um a jogar um jogo simples que eu gosto, tem aqui, tem nacional, que é o Carcassonne, eu acho bacaninho, um jogo de você pega umas pecinhas e vai criando a cidade de Carcassonne. Ele é fácil e divertido, gosto muito dele. já joguei esse jogo com advogado já. Meu Deus. Ele toda hora se. Não, mas é porque pra você fazer isso, você tem que não sei o quê. Aí é bom, né? Aí fica fácil o negócio. Negócio de Catan é o clássico dos clássicos, mas ele vale muito a pena ser jogado. O Guerra dos Tronos, que o Alenildo havia dito. Mas mais que Guerra dos Tronos ainda, eu gosto de um chamado Imperial 2030, que é um jogo de guerra com economia também, que é interessante que você não controla um país ali, você controla um investidor que faz com que os países entrem em guerra para você conseguir dinheiro. Olha aí, boa. É bacana. Tem ele também em versão nacional. Gosto de joguinhos rápidos, por exemplo, The Resistance. Eu acho que tem a versão nacional dele claro. Também, é um jogo de blefe, onde você tem um grupo de pessoas infiltradas do governo numa célula terrorista, e essa célula terrorista tem que destruir alguns lugares chaves, né? E aí é um jogo de blefe, onde você fala, não sou espião, você é espião e tal. Sim, lembrei, esse jogo é aquele, a gente já jogou esse jogo, né? Aquele do... Resistência, né? Sim. Isso. Então, esse jogo, acho que ele já tá começando a ser mais difundido, assim, que eu vejo mais gente, assim, que não é tão hardcore nesse lance de jogo de tabuleiro. Tem muita gente que tá... que ele tem outras versões, né? Ele tem umas versões, tipo... do lobo, caçador, sim, né? Esse tipo aí que é tudo muito baseado nesse jogo aqui, que é o chamado Werewolf, né? O lobisomem. Aonde o lobisomem acorda durante a noite e vai devorar os aldeões. É tipo assim, as pessoas escolhem as cartas, né? Ninguém sabe que carta vai tirar. Aí uma pessoa pega uma carta do lobisomem, outra do caçador, e o restante da mesa são os aldeões, né? Sim. Geralmente tem dois lobisomens, não é isso? Que aí na verdade, eu acho que os lobisomens vão se multiplicando. Acho que depende do número de jogadores. Eu acho que depende da versão do jogo, também. Mas é tipo assim, tudo variante do mesmo contexto, né? Sim. Variação do mesmo tema. E ele é bacana justamente por causa dessa interação, né? Com os jogadores se interagem, tipo... conversa, né? E enquanto tá rolando aquilo, você pode ir despistando uma pessoa querendo botar a culpa na outra, falar, não, mas olha lá, a cara dele é a cara de lobisomem, não sei o que lá, sabe? Tipo, ele lembrou até uma... Eu lembrei, relembrando daquelas histórias de jogos, o Alex vai lembrar dessa, que foi muito boa. Foi uma vez que a gente estava jogando esse Resistência, né? Que tinha os espiões e os, né? Sim, cara. Foi triste, esse dia foi triste. Tinha um amigo nosso que ele tinha bastante espinha no rosto. Aí a gente tava naquela discussão pra saber o que era o espião e tal, né? E aí eu virei assim pro pessoal. Eu imagino o que vai vir, gente. Ele ali, ele que é o espião, olha lá, o espião. Só que ele não... O Alex, acho que foi o único que percebeu que eu tinha feito um trocadilho ali na hora, e o bicho quase morreu lá, infartado ficou um mal-estar, velho. Sinistro. Só que eu acho que só o Alex que entendeu, porque o resto do pessoal... Você lembra onde a gente tava jogando esse jogo, Pedro? No capô de um carro. No capô do carro. Capô do meu carro, se eu não me engano. Que precariedade total. Foi muito bom. Então, assim, esses jogos que tem esse tipo de comunicação, que você pode conversar, porque tem jogo que é muito
muito focado, você tem que ficar concentrado ali. E pra pessoa que tá começando a jogar jogo de tabuleiro, às vezes não vai curtir, né, esses tipos de jogos, assim, tipo... igual, por exemplo, né, o Adonias, um amigo nosso, que fala, não, esse jogo tem que pensar aí, não quero jogar, não. Sério, ele fala. Ele fala exatamente isso. Exatamente. Esses jogos mais dinâmicos, assim, mais, né, de interação, o pessoal costuma curtir bastante, né? É uma boa dica esse Resistência aí. É uma ótima dica. Pra iniciante, cara, eu acho que começar pelo Tesouro Inca é muito bom. Era o que eu ia falar, realmente. Tesouro Inca é ótimo. É um jogo rápido. Um jogo rápido e cativante, porque é um jogo que coloca a sua sorte em risco ali, né? Você tem que ir forçando a sua... A gente já falou dele aqui no começo do episódio, né? Mas é um jogo legal que vai até 8 jogadores, então dá pra jogar com a galera legal. Cada um toma sua decisão rápida. Não explicou, eu não sei se precisa explicar toda a mecânica aqui, mas é basicamente você tem que decidir, assim, você vai dando as cartas de tesouro, né? E aí cada jogador define se continua ou não desbravando esses tesouros. Só que no meio desses tesouros existem algumas maldições, que, por exemplo, pode vir uma múmia, que a gente deu o nome de Chinchorro, sabe-se lá por quê, né? Que foi mais um momento cômico. E aí, por exemplo... É porque é a múmia Inca, é o nome da múmia Inca. É a múmia Inca, exatamente. E aí, assim, apareceu uma múmia, fica todo mundo no alerta, né? Olha, porque se vier uma segunda maldição repetida, né? Ou seja, se vier outra múmia, quer dizer que todo mundo perde. Então, assim, você vai testando o quanto você quer apostar e recuperar. E os tesouros são divididos entre os jogadores. Então, se abrir uma carta com 10 tesouros, esses 10 tesouros ali são divididos, pedras preciosas, né? Que normalmente são os tesouros, é dividido entre os jogadores. Os jogadores mais cagões, por assim dizer, vão saindo fora, né? E ficam aqueles mais corajosos, né? Então quem arrisca mais, ganha mais. Só que tem o perigo de perder tudo, né? Então é tudo ou nada. Você até canta a musiquinha do Big Brother, né? Toda vez que a gente joga, a gente tem que ouvir isso, velho. Toda vez. A música do Big Brother? O pior é que tem tudo a ver, cara, tudo com o jogo. Com esse jogo. Tudo a ver com o jogo. Escuta só, Leonil. Se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver. Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. Aí você fala, aí você fala lindo, caraca, velho, é isso mesmo. A gente tem que fingir, Tá Exatamente. bom. Tem que fingir. Poxa, que é tipo fácil, aquele cara. reality show. Bom, olha, outra dica legal que eu tenho aqui seria um jogo não muito convencional, mas é o Black Stories. Porra, bem lembrado. Black Stories é um jogo, cara, basicamente é um jogo de cartas, né? Onde você tem ali uma série de cartas, onde de um lado uma das faces da carta tem a historinha, que é para todos os jogadores lerem e saberem o que aconteceu. Então você vai contar um caso. Normalmente é um caso macabro de morte, mas pode ser, né, tem vários estilos diferentes, vários modos diferentes de jogo, inclusive. Eu acho que a editora já lançou alguns White Stories, que são histórias mais do bem, Green Stories, que é uma coisa mais natureza. Mas o inicial, que é o Black Stories, são casos mais macabros mesmo, né? E aí o jogador o jogador da vez que tá lendo o desafio ali, o desafio não, né, mas a história em si, ele vai ler a história, né, e os jogadores têm que descobrir o que aconteceu. Normalmente descobrir o que houve com a pessoa envolvida ali, né? E o jogador que está lendo o ocorrido, ele só pode responder sim, não e irrelevante. Cara, isso é muito legal, porque as pessoas vão tentando adivinhar o que aconteceu e não tem regra não, cara. Qualquer um pode falar o que for e aí o jogador que
detém a carta só pode responder sim, não, é irrelevante. E assim o jogo vai indo, e a coisa vai esquentando, e você vê, todo mundo percebe quando a coisa tá perto da resolução, assim, né? E vale uma ressalva aqui a Milena, que uma vez matou uma historinha dessa no primeiro palpite, cara. Eu fiquei de cara. No primeiro palpite, ela matou a charada do negócio. Eu falei, pô, cara, que isso? Sherlock Holmes, rapaz. Né? Sherlock Holmes. Tem nem graça, mas enfim. Olha, tem uns jogos muito simples que, assim, eles são diferentes. E é legal pra, assim, olha, tem coisa além do Ori do Banco Imobiliário. Tá vendo? É isso aqui. Você falou do Tesouro Inca, que acho que é um tremendo chamariz pra gente que não é do meio. Love Letter, que é um jogo que eu adoro. Sim, o João odeia. Sim, o João odeia, não sei porquê. Ele é muito simples, ele é um joguinho rápido. Ele não é uma unanimidade. Que é basicamente o seguinte, a sua carta, cada jogador tem uma ou duas cartas na mão, que é um personagem que significa assim, quem você tem contato na corte para poder entregar uma carta para a princesa, né? Então quem tiver a carta mais alta vai ter alguém na hierarquia mais alto, né? Então aquele que conseguir entregar a carta para a princesa ganha um ponto da rodada. É uma temáticazinha boba, mas é um joguinho rápido, diferentezinho, vale muito a pena. King of Tokyo, cara. King of Tokyo também para jogadores iniciantes é muito bom, cara. King of Tokyo de mamana caducando, né, cara? Porque serve pra criança. Não, mas Pois agora eu lembrei de uma coisa aqui, que o King of Tokyo, ele foi o meu jogo que me fez entrar nesse universo. Entrar nesse universo. Eu adorei, cara, jogar King of Tokyo. É um que não podia faltar nessa lista aqui, tem que ter mesmo. King of Tokyo é massa que, cara, um jogo que você já controla monstros gigantes já tem uma premissa foda, sacou? Sim. Tipo, só por esse fato você já fica empolgado pra jogar. E aí você joga aquele monte de dado, aí você sai destruindo todo mundo. E o legal é que você tem que dar porrada e ganhar fama. Tem coisa melhor que isso. Rapaz. Você fica famoso por ser o monstro destruidor da cidade. Essa máquina ali. Muito bom. Agora, eu queria que vocês comentassem sobre um jogo bem polêmico aí, que chama Dreamphone. Dreamphone. I keep dreaming about my dream phone. I keep believing he'll call me when I'm home alone. He's gonna make my dreams come true. Dreamphone, ele foi o jogo que iniciou o consórcio do Conchavo, na verdade. Sim. Olha aí. Alex, conta a historinha. Como a gente conheceu o jogo? Cara, Dreamphone é espetacular, porque eu sigo um canal que é o Cinemassacre, né, do Angry Video Game Nerd, e ele tem lá um projeto paralelo dele, que inclusive acho que foi descontinuado, mas ainda assim vale a pena ver os vídeos, é muito divertido. Pra quem quer iniciar na vida de jogo de tabuleiro, eu recomendo muito. É o Board James, né, o nome dele é James Rolfe, e ele criou essa série de vídeos de zoeira que é o Board James. E num desses episódios, normalmente ele pega uns colegas ali dele e bota alguns jogos de tabuleiro, normalmente coisa velha, dos anos 80 ou 90 pra jogar. É bem nostálgico mesmo. E um desses episódios, ele mostra esse jogo chamado Dreamphone, né? E é um jogo dos anos 80, americano, assim. Mas, assim, cara, sem noção. Um jogo pra menininha mesmo, né? E aí, velho, eu vi esse episódio, cara, é um episódio espetacular. O roteiro que ele fez pra gravar e tudo, achei muito foda, né? Não só o roteiro, como a atuação de todo mundo e a historinha em si, né? Porque o telefone, né, que tá envolvido, né, no jogo, vira um telefone assassino, né? Então, assim, eu falei, velho... Aí eu assisti isso, falei pro Lenildo, a gente precisa... Eu sei que esse jogo é dos anos 80, mas a gente precisa achar esse jogo, chamado Dreamphone. E é legal falar que, assim, como o jogo é dos anos 80, o jogo original vem com um telefone de plástico e tal, ele funciona, né? Grandão. Vamos falar então rapidinho como é que é o funcionamento do jogo, né? Basicamente assim, você junta 4 amigas, né? E assim, você tem um tabuleirozão básico e ali você tem que pegar... você tem que descobrir... Tem uma série de nomes de meninos e você tem que descobrir qual é o garoto mais popular do negócio. É aquele que você gostaria de conhecer e sair junto. Aquele que tá afim de você. É aquele que tá afim de você, exatamente. E aí você tem que competir para ser o primeiro a descobrir
qual cara que tá afim de você, sacou? Aí tem uma lista lá de nomes, aí você faz o seguinte, hoje, né? Bom, enfim, aí é melhor o Lenildo agora falar como a gente descobriu que esse jogo foi relançado hoje em dia, cara. Isso aí que mudou nossa vida de jogadores de jogos de tabuleiro de Realmente, uns 4 anos pra cá. Foi uma história surreal, porque assim, a gente conhecia a versão do jogo que foi apresentada no canal, né, o Board Game. Que era dos anos 80, e a gente até foi atrás pra pesquisar isso no eBay, lembra, Lenildo? A gente quase importou o jogo, $400. $400, a gente quase pagou esse valor do jogo. Cara, você ia comprar $400 do jogo de saber que se o Justin Bieber gosta de tu, velho. É tipo isso, saca? E aí eu tava atrás de um jogo chamado Bang, que aliás é um bom pra iniciante. Bang é lançado pela Grow, quem achar, compre. Tem uma versão desse jogo aí que tem umas surubas que rola muito, né? Que é Gangbang, né? Nossa senhora! Ai, patrão! Que terrível! Enfim, eu descobri que a Grow tinha lançado, né? E tinha uma versão mini, que era R$15. Eu falei, cara, vou dar uma olhada na loja de brinquedo aqui perto da minha casa e ver se eu acho. Tranquilo, né? Era caminho. Entrei na loja, tô lá olhando. Tô passando o olho na prateleira, de repente, esse jogo rosa aqui, que diabo é isso? Tá lá, Dreamphone, versão brasileira. Aí eu falei, não, cara, não acredito. Aquele jogo dos anos 80, aqui na minha... Não acredito. Vou ter que ligar pros meninos. Aí liguei, Alex, você não vai acreditar pra qual jogo eu tô olhando aqui na prateleira da loja, bicho. Ah, é o War Vikings, não. É tal jogo, não. É não sei o que, não. Ah, velho, fala logo qual é o bicho, Dreamphone. Eu não acreditei. Aí rolou, Lenildo, pelo amor de Deus, compra esse jogo, velho, eu te pago e não sei o que. Aí eu, não, velho, pior que eu tô interessado também. Vamos fazer o seguinte, eu vou comprar e a gente divide, beleza? Beleza. E nisso eu tinha ligado até pro João também. João, você não vai acreditar, e tal, a mesma história. O que acontece? A versão nacional, graças ao século XXI, ele é muito mais barato, porque não vem com o aparelho telefônico. Você baixa um app pro celular e joga. Foi modernizado, cara. Dá pra usar um celular. Que ótimo. Excelente. Assim, o jogo ele não tem um fator... Ele não é bom de jogar várias vezes e tal, mas assim, ele é engraçado. Pela zoeira vale, cara. Você pega aquele teu colega mais... glutão que tem, mas exatamente, cara, e põe ele pra jogar isso, velho. Você vai se divertir demais. Porque você tem que ouvir a ligação do gatinho, sacou? E o pior é que os caras, eles vão dando pista, sacou? Tipo não, assim, e as pistas são idiotas, ele gosta de surfar. Ele nunca come batata frita, sacou? Aí você começa a arriscar os caras que não gostam de batata frita. Então, tipo, cara, é um cara a cara. Você começa a descartar. Exatamente. É um cara a cara do telefone. Aí você vai descartando, sacou? E aí, de repente, na sua lista fica só o Thiago ou o Gustavo pra você. Aí você tem que descobrir se é o Thiago ou se é o Gustavo. Aí você pega o aparelho e liga pra um dos dois. Aí se você ligar pro errado, ele, não, mas não sou eu não, e tal. Aí você perde sua vez. Mas assim, você só pode dar o palpite mesmo quando você tem quase certeza mesmo, porque senão você só perde tempo. É melhor você ficar aí excluindo, né, pegando as pistas e excluindo os fatores que não levam ao cara, do que arriscar do nada, assim. Dar o palpite e errar. Assim, acho que é a última consideração. Se a pessoa que estiver ouvindo aí a gente estiver pensando em, cara, eu queria fazer um jogo, mas eu não sei se eu sou capaz, cara, se tu tem criatividade, tem uma ideia, sim, experimenta, erra, é importante, erra, ouve a crítica da galera. Isso. O Masmorrinhas, eu acho que ele tá uma coisa bem redondinha hoje por causa de muita coisa que a gente ouviu, legal, né? Aquela coisa leva tempo, né? Então, não desista. Tenha prazer fazendo isso, eu acho que é legal. Cara, é aquela velha história, tipo assim, se isso te dar prazeres, né? Faça, cara. Mete as caras mesmo que não tem nada melhor, assim, do que você, né, fazer uma coisa que você ama, assim, tipo. Sim, com certeza. Beleza, mas então é isso, galera. A gente agora agradece aí a oportunidade. A gente fica muito feliz de ter participado aí, espero que... Foi bem divertido. E vendo Fusca 64. Porra, logo é desse ano, velho. Faz isso não.